Eu trouxe para vocês um pouco da minha prática do dia a dia. O que eu tenho utilizado de práticas que, de fato, tem feito a diferença para a liderança, que tem me ajudado a influenciar, a arrastar uma equipe em conjunto nesse sentido e nesse movimento, né, da qualidade e segurança do paciente, independente de onde a gente esteja. Apesar de eu ser da educação, mas tudo que nós estamos promovendo dentro da ONA na educação é em prol da qualidade e segurança das instituições de saúde, né? Então, independente da área onde a gente atua, a gente pode sim contribuir e muito para essa questão. Então, vocês vão ver que eu vou trazer algumas práticas, e aí eu gostaria que vocês fossem o tempo todo tentando levar essas práticas lá para as instituições de vocês. E aí fizessem o exercício, como é que eu posso, então, com essa prática que ela está me apresentando aqui hoje, tentar levar como uma melhoria, ou como um ponto se eu ainda não tenho incluir, ou até para discutir junto com as lideranças lá na organização de vocês. E aí, falando de liderança, eu gosto muito do James Hunter, e ele diz que a habilidade da liderança é o poder que ela tem de influenciar a equipe. E eu acredito muito nisso. Uma liderança, um líder, é aquele que influencia a equipe no dia a dia, em busca da qualidade e da segurança do paciente, em busca das melhores práticas. É aquele que consegue envolvê-los na estratégia da instituição e fazer com que todos eles busquem, através de um movimento comum, aquele propósito da organização, né? Então, eu gosto bastante dessa fala dele. E aí é importante a gente entender aqui também, já que eu vou falar da liderança, práticas de liderança na qualidade e segurança do paciente, e a qualidade é tudo aquilo que a gente faz para entregar ao nosso cliente um produto ou um serviço que atenda a expectativa dele. Então, olha o link aí, nós líderes, né, quem é líder aí, principalmente da ponta lá nas organizações de saúde, o quanto que nós precisamos nos preocupar na entrega de um serviço de qualidade para aquele paciente que vai até as instituições de vocês, né? Então, ele é o nosso foco principal. E, da mesma forma, sempre em busca da segurança do paciente, que é a redução a um mínimo aceitável de todos os erros e as falhas que acontecem, né? Então, como que a liderança dentro das organizações pode, de fato, garantir ou conquistar aquela questão da qualidade e segurança do paciente que vai, de fato, atender a expectativa do cliente que busca o serviço de saúde? Então, eu trouxe algumas práticas para discutir aqui com vocês. E um ponto bastante importante que eu vejo que faz muita diferença no dia a dia, tá? Então, estou trazendo realidade que acontece nas nossas organizações. É importante a gente, sim, determinar uma estratégia, porque tendo uma estratégia muito bem definida, isso instrui e orienta a liderança em busca do propósito da instituição. Então, é importante que você tenha isso de forma muito clara na sua organização, tá? A partir do momento que você tem uma estratégia muito bem definida e você conquista a sua equipe em busca daquela estratégia, você começa a promover uma sinergia muito boa na sua instituição. Então, é muito bacana porque você deixa claro, não só para você enquanto líder fica claro aquela estratégia, mas como para a equipe que você precisa influenciar. E nada melhor para influenciar do que deixar claro, de fato, qual é o caminho que nós estamos buscando enquanto instituição, né? Então, todo mundo vai em prol do bem comum. E aí, dentro dessa estratégia, é lógico que é importantíssimo a gente definir alguns pontos essenciais, né? O que é prioridade naquele momento? Porque, às vezes, gente, nem tudo daquela estratégia você vai colocar como em primeiro lugar no dia a dia. Então, às vezes, tem algumas questões que você precisa priorizar, que você precisa tornar essenciais naquele momento. Então, vai depender do caminho e do propósito da organização. Então, é importante que isso fique claro para a sua equipe também. Isso vai fazer com que você evite o retrabalho, que você evite ambiguidade no seu processo. Porque uma das coisas que desestimula a equipe é ela sentir que está tendo retrabalho. Então, é importante que a gente também consiga, no dia a dia, sempre olhar para o processo em prol da melhoria contínua. Porque isso vai fazer com que a equipe entenda que o caminho para chegar naquela estratégia ele não é tão longo e tão difícil quanto às vezes ela pensa. E que você, líder, está ali justamente para apoiá-la. Porque se também chegar no meio do caminho e descobrir, opa, peraí, o meu caminho está muito difícil, está muito trabalhoso, estão acontecendo muitas falhas, mas tem uma liderança influenciadora que vai dizer, olha, vamos parar e vamos rever? Então, todo esse link que a liderança faz com a equipe é muito importante no dia a dia, tá? Pensando sempre, tratando-se de instituições oftalmológicas,
Tive oportunidade, antes de entrar na ONA, de ajudar aí algumas instituições oftalmológicas a buscarem, né, esse processo da acreditação, e a gente percebe o quanto que tem um desafio muito grande, né, no dia a dia de vocês. Como que eu consigo influenciar o meu técnico de enfermagem lá dentro do centro cirúrgico para ter adesão lá da cirurgia segura? Como que eu consigo influenciar ele, que apesar de ser um processo muito rápido, prático, né, a gente sempre fala que na área da oftalmologia você tem um processo que ele não é muito longo, pelo contrário, ele acaba tendo etapas rápidas e curtas. Mas como que você consegue, dentro dessa realidade, que é tão específica, né, mas que é tão crítica ao mesmo tempo? Porque às vezes também tem uma inversão. Ah, não, mas é uma cirurgia rápida, e aí se perde um pouco da importância do quanto que existe um risco associado ali. Então, como é que você consegue influenciar aquela tua equipe lá da ponta, o técnico de enfermagem, aquela equipe médica, aqueles profissionais todos que estão ali, para que aquelas práticas que foram implantadas, de fato, tenham adesão? Então, a liderança tem um papel fundamental nesse contexto como um todo. Se você não tem uma liderança influenciadora, uma liderança que busca, que puxa a equipe, fica com certeza mais difícil, tá? Então, quando você tem essa estratégia muito bem definida e demonstra também um interesse pelo grupo, tenha certeza que ele vai ter uma adesão mais fácil em relação à sua estratégia. O que significa isso, gente? Não estou dizendo que nós somos obrigados a parar lá, tomar um cafezinho com o colega ou dar atenção a tudo que ele está falando. Mas entendam, o olhar para a equipe. E aí, às vezes, ele está lá comentando sobre algum assunto da vida dele, pessoal, mas ele está tão preocupado com alguma coisa que ele precisa resolver, e aí você chega com uma demanda, você nem sequer deu ouvidos para o que ele está falando. Então, é importante você demonstrar um interesse para a sua equipe, você cuidar da sua equipe. A gente fala muito no dia a dia, né, cuidar de quem cuida. Né? Então, a gente tem um paciente que busca por uma assistência segura, mas a gente tem um colaborador também que precisa ser cuidado. E aí é onde entra a liderança também, porque ela precisa demonstrar um interesse na equipe. Como é que a minha equipe está? Porque, às vezes, pode ter alguma questão pessoal que esteja influenciando lá no dia a dia dela. Mas e aí? O teu olhar está para isso também? Então, é esse feeling que o líder vai desenvolvendo para algumas questões, e aí a equipe ela está se sentindo, então, interessada, está vendo que tem uma autonomia, que o próprio líder, então, começa a estabelecer um laço de confiança com aquela equipe. Então, tem uma resposta, a equipe vai se sentir segura para que toda vez que aconteça alguma falha, ela sabe que ela pode contar com aquele líder, e da mesma forma o líder vai dar autonomia, porque assim, gente, a gente não consegue saber o que a gente de fato precisa desenvolver na equipe se a gente não dá autonomia, espaço para ela. Às vezes você precisa dizer, olha, tenta fazer isso aqui, mas eu não faço ideia. Vamos lá, vou tentar te ajudar aqui no início, e você tenta fazer, porque aí você consegue saber até onde ela consegue ir. Se você não dá o espaço, se você não dá um pouco de autonomia, mas sempre com os limites, e quando você deixa claro quais são os limites, gente, não tem problema nenhum, pode ter certeza que ele não vai passar dos limites também. Então, você precisa estabelecer esse laço de confiança, dar autonomia para a sua equipe, é aí que você vai conseguir perceber até onde ela consegue ir, e, mais importante, saber o que você precisa desenvolver. E aí, de fato, você vai estar desenvolvendo aquilo que precisa para a equipe, e não, às vezes, desenvolvendo algo que, de fato, ela nem precisa naquele momento. Você consegue identificar o que de fato, vai fazer a diferença ali para a tua equipe. E transmitir a compreensão. Essa compreensão, gente, a partir do momento que você estabelece esse laço de confiança e de autonomia com a sua equipe, vai existir a compreensão de ambos os lados, para todo o movimento que está acontecendo em busca da estratégia da organização. Então, são algumas práticas, entendam, elas se complementam. Algumas práticas de liderança que você vai aplicando no dia a dia e que uma vai complementando muito a outra. Então, por exemplo, você dar um feedback no dia a dia. Seja ele positivo ou negativo, porque também é através da identificação das falhas que nós vamos aprender. Mas entenda, tudo também tem a maneira. Como que eu vou dar esse feedback para a minha equipe, né? Então, eu preciso me preocupar com isso também. E se eu não sei, eu vou bater na porta de quem for preciso para aprender. Olha, eu não sei dar feedback para a minha equipe, eu não tenho perfil, eu não sei lidar com isso. Como é que eu faço? Porque tem uma grande diferença. Aqui você pode ou estimular a sua equipe ou desestimulá-la totalmente. Tá? Quando você dá um feedback que é errado de uma maneira, não é o que você vai falar, mas é o como você vai falar, se você faz de uma maneira inadequada, aqui você pode jogar um balde de água fria na sua equipe, e aí para depois você retomar ou voltar a ter a equipe estimulada é muito mais difícil. Tá?
E aí tem um ponto importante, obrigada, que eu gosto bastante, que é esse compartilhamento de informações. Eu sempre falo com a minha equipe assim, olha, isso aqui, apesar de vocês não estarem envolvidos nesse momento, lógico, questões também que podem chegar até a equipe, tudo é uma questão, contexto lá da organização de vocês. Mas, olha, essa informação, eu quero que vocês entendam, que vocês conheçam, que vocês saibam o que está acontecendo aqui. Por mais que ainda não tenha chegado até vocês, mas vocês estão sabendo, porque aí é o compartilhamento da informação. E não só a informação de trabalho, mas a informação do conhecimento também, né, no dia a dia. A questão do desenvolvimento, gente, assim, não é só no momento em que a gente faz a avaliação de desempenho. Muito pelo contrário. A avaliação do desempenho é um momento pontual, onde você conversa com a sua equipe, mas o desenvolvimento daquilo que você identificou, das competências na avaliação de desempenho, é o dia a dia que você vai conseguir desenvolver a sua equipe. Então, lá você já sabe o que você precisa fazer, mas é no dia a dia que você vai aplicar. E isso tem uma grande diferença. E como é que você vai saber que tudo isso está dando certo, acompanhando os resultados? Não tem problema, às vezes a gente diz assim, mas Giovana, eu tenho que ficar olhando tudo todo dia? Não, não estou falando isso. Eu tenho que olhar todo o resultado, todo mês, toda semana? Não necessariamente. Você vai definir qual a periodicidade que você precisa acompanhar o resultado da sua equipe. Você vai definir qual o momento que você precisa estar junto lá dele, acompanhando aquela atividade no dia a dia. Então, se nós pensarmos aqui no centro cirúrgico, no centro cirúrgico oftalmológico, com tantas atividades acontecendo ali ao mesmo tempo, você precisa, em algum momento, estar junto com aquela equipe. Porque o processo, apesar dele ser muito prático, ele precisa de uma atenção muito grande. Então, a gente precisa definir, dentro da nossa rotina de trabalho, da liderança, como é que eu vou acompanhar esses resultados, sejam eles na prática, ou através de indicadores, ou através de auditorias. Então, esse é um ponto importante, onde a liderança, de fato, vai conseguir entender como é que está o desempenho do processo e o quanto que ela precisa avançar ou não em relação à prática da liderança que ela está propondo, tá? E aí tem um outro lado aqui da liderança que eu particularmente gosto bastante e queria compartilhar com vocês. Tem um outro ponto também, que é a paixão pelo que a gente faz, né? Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente gosta, quando a gente se encontra na vida, é o momento em que nós estamos conseguindo alinhar o propósito pessoal com o profissional. E aí, gente, eu brinco que aí virou um avião, né? Você não tem mais freio, vamos dizer assim, né? Você voa mais alto que você quiser. Por quê? O que acontece? Você conseguiu fazer um link importante da sua vida pessoal, aquele propósito de vida que você tem com o teu propósito de vida profissional. Então, isso traz aquela paixão, isso faz com que você também consiga estabelecer uma comunicação muito mais assertiva, muito mais efetiva, e isso é muito bacana, porque a comunicação, gente, em relação à liderança, é importantíssima, né? E aquela comunicação errada ou cruzada, nossa, às vezes dá um desastre, né? Não é assim dentro das nossas organizações? Então, é importante a gente estabelecer um canal de comunicação que seja assertivo, uma forma de comunicação que também seja, que tenha uma efetividade lá na ponta, principalmente entre vocês e os liderados. Então, entre os líderes e os liderados, tá? Então, é importante a gente se preocupar. Até porque, se não houver uma comunicação, como é que eles vão saber, como é que a equipe vai saber da meta que nós estamos querendo, né? Como é que a equipe vai saber qual é o propósito da instituição, onde a instituição quer chegar? Então, a comunicação, ela vai ser o elo entre tudo o que você está planejando e o que você busca implantar junto com a sua equipe. E aí, diante disso, vem a questão da disciplina, sim, é importante, porque nós precisamos ter foco. Não dá para pensar, se você tem 10 atividades que você precisa fazer, você executa uma pensando nas 9, vai dar certo? Né? No mínimo, você vai demorar muito mais tempo para você conseguir executar. Então, é importante sim ter foco. O que eu estou fazendo nesse momento? Então, é aqui que eu vou me posicionar, é aqui que eu vou focar. Conseguindo atingir o resultado, você dá o passinho para outra. Tá? Então, a disciplina, e aí garantir, gente, sempre uma motivação. O líder é uma mola propulsora que está dentro da instituição e que consegue influenciar toda a equipe. Então, olha, imagina se você tem um líder desmotivado. O que vai acontecer? Consequentemente, toda a equipe vai estar desmotivada. E o líder tem um papel importantíssimo nessa motivação da equipe, de manter esse gás aceso, essa energia ativa dentro da instituição. Isso é a influência do líder, tá? E aí, através dos resultados, como eu já citei, mas mantendo um equilíbrio sempre, porque o líder também tem que ter um equilíbrio, né? E a gente entende que na assistência, a gente lá na ponta, na hora do vamos ver, de colocar as coisas em prática,
a gente entende que esse equilíbrio é muito importante para o líder. E é por isso que a gente brinca que o líder tem que ter a válvula de escape, não é assim? Ou todo profissional tem que ter a sua válvula de escape. Que é o quê? É ter algumas atividades ou rotinas fora do trabalho, que isso vai fazer com que você tenha e busque e alcance esse equilíbrio necessário para a sua liderança. Então, é importante sim você pensar nesse outro lado. O líder precisa. Então, o que eu fiz? Olhando todas essas práticas, eu acredito muito que quando a gente envolve e engaja a equipe no mesmo propósito, nós estamos olhando para o mesmo lado e estamos alcançando aquela meta proposta, tá? Com isso, você está comprometendo a sua equipe. E aí, você consegue, através do comprometimento, trabalhar com a transparência, a informação quando vai e volta. E não só você trabalhar com a transparência com a sua equipe, mas a sua equipe com você. Olha, Giovana, eu não concordo com isso, eu acho que esse outro caminho é o melhor. Não tem problema, vamos lá, então vamos testar esse outro caminho. Então, o líder, gente, não é só, ele não detém o conhecimento todo e jamais vai deter. Nós estamos aqui justamente hoje para aprender cada vez mais, né? Para trocar as experiências. E entender que a equipe pode trazer também. Quando tem essa transparência, é muito bacana trabalhar com a equipe. E aí você também consegue responsabilizá-los. A gente sempre diz, não adianta envolver, né? O envolver é aquele que eu estou aqui, está tudo bem, mas às vezes na hora em que você de fato precisa, ele não está. Agora, o comprometimento e de fato a responsabilização, opa, aí ele está tomando aquilo para si. Ele está se responsabilizando por uma rotina, por uma atividade ou por um projeto. É diferente do que somente o envolvimento. E aí você consegue um alinhamento muito bacana com a equipe e atingir o resultado. E também, gente, se aquilo que foi proposto você não alcançou, entenda, melhoria contínua, todo dia. Né? A acreditação, a metodologia da ONA traz muito isso da melhoria contínua. Né? O que nós podemos no dia a dia fazer para melhorar? Então, a gente não espera o resultado ficar ruim ou não atingir a meta. Muito pelo contrário, a gente tem ação antes do resultado ficar ruim ou de não alcançar a meta esperada. Isso que é o mais importante. E aí, fazendo um link até com a metodologia, é muito bacana ver instituições, conheço aqui alguns profissionais de algumas organizações que conheci quando não estavam acreditados e agora já acreditados. Isso é muito bacana, ver o sorrisinho no rosto e a satisfação, né, de poder dizer, olha, conseguimos, isso é muito bacana. E a metodologia da ONU, ela traz uma preocupação, sim, muito grande com a liderança. Então, ela exige, ela cobra, ela olha, o que você está fazendo para preparar o seu líder para o dia a dia? Como é que você está desenvolvendo o seu líder? Quais são as competências que você quer para o seu líder? E aí, como é que você está trabalhando isso no dia a dia? Porque não adianta também, gente, eu cobrar do líder, mas não prepará-lo. Foi o que eu citei. A gente precisa cuidar de quem cuida. Então, se eu não cuidar do meu líder, ele pode chegar numa estafa, ele pode ficar cansado, e aí ele vai pedir para sair ou ele vai adoecer. E não é isso que nós queremos. Então, a gente precisa. E a metodologia, queria ressaltar e fazer um link, ela traz muito isso. Como é que você está cuidando do seu líder? Como é que você está desenvolvendo? Como é que você está capacitando? Então, é muito importante a gente pensar nisso no dia a dia, tá? E fazendo só um destaque aqui em relação à importância de uma avaliação de desempenho também. Quando você tem as competências muito claras do que você precisa para o seu líder, é onde você vai fazer um direcionamento de uma avaliação de desempenho que vai ter um resultado mais efetivo. E aí você vai conseguir também pensar na profissionalização da tua gestão de pessoas, do teu RH, a ponto de que ele consiga contribuir cada vez mais para esse desenvolvimento de liderança. Então, a gente tem que, sim, colocar uma liderança e estimular uma liderança que seja influenciadora, que consiga trazer a equipe para junto, sim, mas tem o outro lado que a gente precisa desenvolvê-la. Às vezes, tem um líder que está ali só escondidinho, que está calmo, mas que a partir do momento que você desenvolve, você dá uma oportunidade a ele, ele se transforma num grande líder, né? A gente sabe disso. Quantos líderes aí foram descobertos com essa essência de liderança? Então, isso é muito bacana. E aí, um resumo, se eu pudesse fazer para vocês assim, um resumo, o que você, enquanto líder, pode fazer no seu dia a dia? Planeje. É muito importante um planejamento. Sem um planejamento, a gente não sabe para onde vai. E planeje alinhado àquele propósito da organização, a estratégia da organização. Você, enquanto líder lá de equipe, tudo que você vai fazer, tudo que você está planejando, tem sim que estar alinhado aqui com a estratégia, com o propósito, com a visão, onde a instituição quer chegar. A partir daí, você vai para a sua equipe, que é onde você consegue organizar todo esse teu planejamento, como é que você vai colocar em prática, você vai dirigir e vai controlar. Então, é o grande PDSA, né, gente? Então, ele não sai das nossas vidas nunca, jamais, independente de onde a gente vai, porque esse fluxo, né, de você planejar e você conseguir organizar, colocar em prática, controlar e olhar o resultado, com certeza é muito bacana para isso.
E aí, assim, fazendo um link e um fechamento aqui bacana desse assunto todo, tem dois grandes líderes que eu gostaria de citar aqui, vários outros, lógico, a gente sempre tem, assim, se eu for citar todos os líderes que eu conheci na vida, que eu tive a oportunidade de conhecer, acho que eu ficaria aqui o dia todo falando dos líderes. Mas dois líderes que me chamaram bastante atenção, uma na área da oftalmologia, que é a Faiga Marques, ela não está aqui hoje, mas temos aí os representantes lá do hospital onde ela trabalha, uma líder que conseguiu influenciar uma equipe inteira de uma instituição. E muito bacana que não só influenciar, mas como, de fato, desenvolver, gente. Porque, assim, quando você está numa equipe que você lidera, o teu maior papel, o teu maior compromisso enquanto líder é você, de fato, desenvolver. Porque se você não está ali para desenvolver aquela tua equipe, você não está estimulando eles a crescerem, você não está estimulando eles a buscarem a melhoria do processo onde eles estão inseridos. Então, Faiga Marques, para mim, foi uma líder que conseguiu influenciar não só quem era diretamente ligada a ela, mas uma liderança inteira de uma organização de uma maneira muito bacana. Tá? E um outro líder que eu tive a oportunidade de conhecer na vida, que até me permitiu passar o videozinho aqui à frente dele, é um líder de um centro cirúrgico. E foi muito interessante, gente, porque o centro cirúrgico, antes dele chegar, já haviam passado lá 2 ou 3 líderes lá na época, não me lembro direito, foi uma instituição onde eu trabalhei há um tempinho atrás. E aí, esse líder, esse centro cirúrgico, ele não ia para frente, aí tinha sempre uma dificuldade, como envolver a equipe cirúrgica e tudo mais. E quando ele chegou, foi uma coisa assim que parece que no estalar de dedos ele conseguiu mudar o centro cirúrgico inteiro. Eu falei, gente, o que está fazendo? Como assim? Né? O que ele está trabalhando? E, gente, quando você para ver, práticas simples, práticas muito simples de envolvimento daquela equipe no dia a dia, de estar junto, ao mesmo tempo que ele empoderava, enquanto médico, coordenador do centro cirúrgico, ao mesmo tempo que ele empoderava o enfermeiro, ele estava lá junto também para quando, às vezes, tivesse uma equipe cirúrgica mais resistente, ele estava lá junto também com aquela enfermeira e com aquela equipe para dizer assim, vamos lá, eu vou junto com você. Então, a aplicação do checklist cirurgia segura, por exemplo, foi assim que aconteceu. Então, tinham equipes cirúrgicas que ainda não se conseguia aplicar na época. E aí ele ia lá e dizia, vamos juntos lá. E aí ele ia em várias cirurgias, até que a equipe entendia a importância e depois ele largava a enfermeira sozinha. Mas, olha, eu estou aqui, se você precisar, me chama. Ou seja, a confiança, né? Esse elo entre o líder e o liderado faz uma diferença tremenda. E aí eu vou passar o videozinho só para vocês verem hoje o que uma das ações que ele conseguiu fazer dentro do centro cirúrgico, que viralizou aí nessas últimas semanas na internet. Talvez alguns de vocês já tenham até a oportunidade de ver. Por que a gente está aqui hoje? Por que eu convidei vocês? Por que a gente inventou essa história? A gente quer falar sobre o que é essencial para a gente no nosso trabalho. A rigor, valor de saúde, é você entregar bons resultados com baixo custo. O nosso significado, o nosso trabalho, a nossa atividade profissional vai além disso. Eu diria que vai muito além. Na unidade de internação, a gente lida com a questão não só do procedimento, mas também a gente lida com algumas emoções também que aquele paciente carrega, né? A gente tem que entender que o nosso trabalho vem diretamente impactar a vida do paciente. Acho que a segurança do paciente começa, na marcação da cirurgia. É importante o conforto do paciente, ele se sentir seguro. É a vida do paciente. E é isso que a gente faz aqui todos os dias, trabalhamos para isso. Cada um tem uma forma, uma atuação diferente, reconhece valor de formas diferentes. Mas no final, nós todos temos um propósito comum. Eu queria convidar vocês a fazer uma proposta de uma dinâmica, onde eu vou trazer aqui 2 pacientes hipotéticos e a gente vai tentar imaginar como seria a jornada desse paciente aqui dentro do centro cirúrgico. Vamos lá? Todo mundo fez a sua parte e todos saíram bem, todos tiveram alta e a gente fez um bom trabalho. Mas eu queria provocar vocês. Essa história que a gente contou aqui, esse não é um caso hipotético. Esse caso de fato aconteceu. Há um ano, o Rio de Janeiro vivia uma crise de desabastecimento. Tinha uma greve de caminhoneiros
Essa paciente de 38 anos, gestante, tinha um sangramento abdominal, ela estava perdendo um bebê e ela tinha muito sangue dentro da barriga e ela acabou sendo operada aqui nessa sala, exatamente aqui nessa sala. O doutor Gustavo e a doutora Paula estavam presentes, a gente acionou vocês, passou o caso, você se lembra? Eu me lembro que você chegou aqui de roupa de ginástica, não foi? Ela estava na academia. Eu consegui ligar para ela correu para cá, eu estava aqui no consultório aqui na frente, a gente chegou aqui correndo, mas essa paciente ela tinha uma particularidade. Tinha um bebê no abdômen e sangue. Tipo, de onde vinha o sangue? Mobilizou todo mundo, enfermeiro, materiais. Então a gente correu muito para atendê-la, né, da melhor forma possível. E eu acho que nós conseguimos, né? Como é que você sabe que deu tudo certo? Porque eu te falei? As pessoas que trabalham no centro cirúrgico não têm muita noção do que acontece com o paciente quando ele sai daqui do centro cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Esse é o Henrique. O Henrique nasceu daquele dia. E eu queria que quem falasse um pouquinho mais sobre o Henrique é a própria Roberta e o Bruno, que estão aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês por eu estar aqui, né? Pela minha vida, pela vida do meu filho. O Henrique está com 4 meses. É um fofo. Ele tem muita saúde, é forte pra caramba. E é um sapeca com 4 meses, já tá plantando todas. A gente não tem essa oportunidade de agradecer aos profissionais que cuidaram tão bem da gente. E eu tô tendo essa oportunidade. Muito obrigada a cada um de vocês mesmo. Valor em saúde é aquilo que nos conecta, é aquilo que nos mobiliza, que nos move, é aquilo que nos emociona. Valor em saúde é cuidar de pessoas. E é isso que a gente faz aqui todos os dias. E aí eu sempre gosto de falar que o líder, nós somos agentes de mudança. O líder é um agente de mudança e transformação. Ele tem um poder de transformação da sua equipe, do local onde ele trabalha, tão grande que nem ele mesmo imagina. Então, eu sempre coloco nas minhas publicações #somos agentes de mudança, sim. Porque o líder tem um papel importantíssimo na área da saúde. Muito obrigada a todos, espero ter contribuído aí com vocês. Obrigada.